Literatura em Movimento. Vamos lá, temos o prazer e a alegria de receber agora o nosso querido Itamar do Nascimento, o escritor. Itamar vai conversar com a gente no Movimento Cultural. Vai aparecer no Zoom para você que está acompanhando pelo site radiojornal.com.br. O livro é o Música... Ah, olha aí, pintou Itamar. Que beleza, Itamar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, prazer ter um amigo aqui com a gente. Ele hoje está com a camisa da Seleção Brasileira, né? A amarelinha. Exato. Mas o Itamar é ouvinte do Scratch. Diz aí o time, Itamar. NAUTICO, Eita, parabéns, bicampeão, Timbu é bicampeão. E o Itamar, gente, está lançando o livro Música em Chuteiras. O Itamar me parece que é sociólogo de formação, é isso, Itamar? Sociólogo e historiador de formação também. Sociólogo e historiador, né? Acredito que você fez o mestrado, está no doutorado, é isso ou não? Eu fiz uma graduação em Ciências Sociais na UFPE, fiz uma outra graduação em História pela Uninter e fiz o mestrado em Sociologia pela UFPE e atualmente estou no doutorado também em Sociologia, também na UFPE. Maravilha, então ele é mestre e doutorando em Sociologia, isso, né, Itamar? Exatamente. É o primeiro livro, o Música em Chuteiras? É sim, meu primeiro livro, Pioneiro. Nos conte pra gente onde nasce essa ideia. Lógico, tem tudo a ver com a paixão pelo futebol, mesclado com a sociologia. Eu tenho que ler esse livro, viu, Tamar? Tenho que ler esse livro. Vou ler. Um prazer. Vou ler. Será um prazer. Conta pra gente a origem dessa pesquisa. Então, primeiro eu queria iniciar agradecendo aqui o espaço. Eu sou um consumidor, um torcedor fiel como você já falou, ao Clube Náutico Capibaribe, ao Náutico. Então, eu acompanho a Rádio Jornal como fã de futebol há anos. Eu cresci escutando a Rádio Jornal, né? Obrigado. Roberto Queiroz, Haroldo Costa, você. Então, para mim está sendo uma honra. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Muito legal. Isso é a primeira de algumas conversas que a gente pode ter mais adiante. Hoje vamos falar do seu livro, mas no campo da sociologia também. Eu gosto de ouvir os sociólogos falando sobre suas pesquisas. E você está nesse rol. Exato. Diz aí, Tamar. Exatamente. E é um prazer esse bate-papo com o senhor, que é um filósofo acima de tudo. Bom, é o seguinte, essa pesquisa, ela junta ali duas coisas que eu tenho bastante contato, bastante paixão. Primeiro é o futebol, o segundo é música. Então, durante a minha graduação em Ciências Sociais, eu sempre tive a ideia de estudar o futebol cientificamente, porque o futebol é um grande fenômeno cultural, no ponto de vista mundial e principalmente do ponto de vista nacional. Eu já entrei na graduação tentando entender esse fenômeno, agora com o prisma da sociologia. E aí, tive contato com várias literaturas, com vários livros, artigos, e sempre tem um debate de uma tradição muito, muito longa, né, que começa com Roberto da Mata nos anos 80, que tenta entender essa ligação entre futebol brasileiro, especificamente a seleção, e a construção de uma identidade nacional brasileira. Então, sempre, durante essa literatura, eu sempre tive contato de uma forma passageira com a música, né? Então, a música ela sempre foi utilizada também como uma forma de reforço, desenvolvimento do futebol no Brasil. Mas eu nunca encontrei um livro específico sobre isso, com um olhar da sociologia. Sim. Então, após fazer essa revisão bibliográfica, eu tive a ideia de, agora eu vou tentar investigar, né, do ponto de vista sociológico, científico, essa ligação entre música e seleção brasileira, entre música e futebol, entre música e a sua finalidade, a sua intenção de desenvolver uma identidade nacional, que é sempre uma identidade genérica, tanto aqui como na França, como na Inglaterra, sempre baseada em generalizações, né, em algo genérico. E aí foi que surgiu essa ideia de estudar os jingles durante as Copas do Mundo. Né? Então, o que é um jingle? O jingle é uma música com uma letra bem curta, né, com um foco muito grande ali no refrão, que tem uma finalidade muito comercial, certo? E que durante meus estudos, eu percebi que em todo o período de Copa do Mundo, a cada 4 anos, normalmente surge uma música, um conjunto de música, uma variedade enorme, que vai tentar embalar a seleção brasileira durante aquele período, durante aquela Copa do Mundo. É como se o Brasil fosse para uma guerra, entre aspas, né, uma guerra simbólica, que seria a Copa do Mundo, em que vai de duelar com jogadores e seleções de várias partes do mundo, e tem que ter uma trilha sonora dessa guerra, podemos dizer assim, simbólica. E essa trilha sonora seria os jingles. Eu investigo durante o meu livro 17, para ser específico, passo por outros, né, de forma bem
superficial, mas a análise é detida em 17 letras, totalizando 10 edições de Copa do Mundo. Sim, à vontade, Itamar. E durante essa pesquisa eu contei com uma ajuda muito grande de um grupo que eu fiz parte, que é o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é basicamente um grupo que tenta reunir ali 3 pilares da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão. E contei com a ajuda aqui, que eu quero citar, específica de 2 grandes professores que me ajudaram muito durante esse processo. Primeiro é o professor Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundagem. Ele foi o meu orientador nessa pesquisa, então eu devo muito a ele essa obra, esse momento. Ele me ajudou bastante. Também Alvi Rubra, a gente sempre... Depois nas nossas conversas, nossos debates sobre o assunto, a gente sempre caía no assunto náutico, né? Então aprendi muito com ele sobre o náutico dos anos 70, anos 80. E a segunda é a professora Eliane da Fonte, que era tutora do PET, que ela me ajudou muito, principalmente na questão de metodologia. Então foram dois profissionais que eu posso dizer que me ajudaram bastante a desenvolver essa pesquisa de certa forma pioneira, dentro dessa área ali de estudo sobre futebol, sociologia do futebol. Então, esses dois, quero dar o crédito a eles. Sem eles, esse livro não teria saído, essa pesquisa não teria vingado. Itamar, quanto tempo de pesquisa, a sua metodologia, como foi essa caminhada até chegar ao produto final? Bom, eu posso afirmar que essa pesquisa, ela durou basicamente toda a minha graduação. Eu já entrei no curso de Ciências Sociais, né, justamente por eu já ter esse contato com o futebol desde pequeno, então já entrei na graduação de Ciências Sociais querendo estudar futebol. Não sabia como, ali no começo da graduação, só depois que eu fui me localizar, né, depois que eu fui ver essa ligação entre futebol e identidade nacional, me identifiquei e comecei a estudar. Mas ela dura durante esses 4 anos de graduação, e que vai ter um ponto-chave, que vai ser um evento internacional que eu participo, lá na USP, em São Paulo, que era um evento que buscava reunir pesquisadores de várias áreas, aí não só sociologia, mas também geografia, história, educação física, que pesquisavam sobre futebol, sobre seus variados aspectos. E, inclusive, nesse evento que eu conheço o professor Túlio Velho Barreto, lá na USP, em São Paulo. E também conheço uma variedade de pesquisadores que vão me ajudar. E, eu fui para São Paulo em 2018, para ser bem exato, né, em ano de Copa do Mundo, inclusive. E basicamente podemos dizer assim, a cronologia desse livro. Enquanto a metodologia, eu utilizo uma pesquisa qualitativa, que é baseada na análise de conteúdo, né, em que eu analiso o contexto em que aquela música foi desenvolvida, porque o que seria uma música, né? Seria uma produção sonora que vai ter um contexto social ao redor. Certo? Então, por exemplo, a gente fala em movimento brega funk aqui. É um movimento bem circunscrito que nas periferias da região metropolitana vai ter um determinado tipo de letra, né, que vai reproduzir valores, ideias daquele ambiente social que aqueles MCs e aquelas pessoas que consomem vão estar inseridas. Então, a mesma coisa acontece nos jingles produzidos durante a Copa do Mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um jingle como Pra Frente Brasil, que foi a marca aí da Copa de 1970, não tem como a gente analisar esse jingle, essa produção musical, sem entender o seu contexto ao redor. Então, por isso que a análise de conteúdo acabou me ajudando. E para falar aqui especificamente desse jingle, né, Pra Frente Brasil, o contexto de ditadura militar, certo? Que a gente vivia aí o auge do que a gente chama na historiografia como anos de chumbo, que era o governo Médici, e que era a ideia do Pra Frente Brasil, daquele ufanismo exacerbado, né, de colocar a nação acima de todos os interesses. E então a análise de conteúdo ela acabou me ajudando nesse sentido, e essa foi a metodologia utilizada. Era o popular ame-o ou deixe-o, por aí, né? Exato. Itamar, e aí o seguinte, geralmente as pessoas que não gostam de futebol, que olham de lado, e surge até um termo, diz assim, é só futebol. Eu acho que um trabalho como esse, você chega de vez em quando para uma pessoa dessa e diz assim, olha, não é só futebol. É por aí, Itamar? É por aí. Para início de conversa, para essas pessoas que ainda pensam que futebol está vinculado à alienação, eu vou indicar aqui esse grupo que eu falei, né, desse evento de São Paulo, que é o Ludopédia, certo? Que é um grupo que você pode colocar aí no Google, vai achar o site, vai achar um conjunto de livros, um conjunto de artigos de pesquisadores que, assim como eu, estão preocupados em entender o futebol cientificamente. Qual é aí o que une esses pesquisadores, todos nós, esses pesquisadores da bola, podemos dizer assim? É tentar mostrar que o futebol ele não é
um espaço de mera alienação, que isso foi muito produzido dentro de um pensamento marxista, podemos dizer assim, influenciado por uma escola de Frankfurt, né, que atrelava o futebol meramente à indústria cultural e ponto, e acabou. E é uma leitura, podemos dizer assim, limitada desse fenômeno, certo? E que, na verdade, não é só futebol, esse esporte ele está ligado à economia, ele está ligado à política, ele está ligado a problemas urbanos, como, por exemplo, a violência. Né? A gente teve, essa semana, inclusive, um caso aqui em Pernambuco seríssimo sobre isso. Então, o futebol ele está imbricado, ele está ali emaranhado dentro da sociedade. E no Brasil ele vai ter uma importância particular, Marcelo. Por quê? Porque ele vai estar muito ligado a essa ideia de construção de uma identidade nacional brasileira. Por quê? Porque se a gente for pegar a história de outros países, como, por exemplo, Inglaterra, França, países europeus, a gente vai ter uma história de grandes revoluções, como, por exemplo, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa. Então, esses grandes acontecimentos históricos, né, que vão ali, são momentos de ruptura, que vai ter violência, mas também vai ter grandes transformações, que aconteceram nesses países que podemos dizer capitalistas centrais, ele não é visto no Brasil. Então, por exemplo, o nosso processo de independência foi um processo em que as massas elas não estiveram presentes durante esse processo. Né? Então, todos os grandes acontecimentos, né, da história do Brasil, a gente nunca teve um acontecimento de ruptura como uma Revolução Francesa, que a partir dali vai tentar se construir uma identidade nacional francesa. Então, é só a partir dos anos 30, com a Era Vargas, né, principalmente aí com a Revolução de 30, que se começa a tentar criar fundamentos ideológicos, podemos dizer assim, do que seria o Brasil, e aí que surge, inclusive, o pensamento social brasileiro, né, com Sérgio Buarque, Gilberto Freire, tentar entender o que é isso, o que é esse país que a gente está vivendo, do que ele é formado, quais são suas contradições, quais são seus problemas, quais são suas potencialidades. Então, é dentro desse ambiente que o governo Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas, ele vai começar a olhar para vários âmbitos, inclusive o cultural, principalmente o cultural, em que o futebol vai estar inserido. Então, se começa a atrelar o futebol ao desenvolvimento de uma identidade nacional. Pode falar, Marcelo. Acho que você concluiu, né, o raciocínio, né? O que eu ia trazer o que é que você achou de mais curioso? O que é que acabou lhe chamando mais atenção? Óbvio que você já tem uma ideia de que ia se encontrar com muitos aspectos que talvez não tenha visto antes, mas aquilo que quando você se deparou, você disse, puxa vida, tem isso aqui também? Quer dizer, tanto positivo quanto negativo. Tem esses pontos na sua pesquisa em que você trouxe a admiração, o espanto, Itamar? Sim, vou aqui falar de um caso específico que se conecta com o que eu estava falando antes. Porque quando eu comecei a pesquisa, como um pesquisador ele tem que fazer, olhar o problema de pesquisa de forma problemática, questionar aqueles vários pontos. Certo? Então, eu já entrei no campo, já entrei na pesquisa com um tanto de questionamento sobre essa visão entre futebol e identidade nacional. Certo? Com o tempo, durante a pesquisa, eu comecei a observar com certa, podemos dizer assim, naturalidade esse processo de vinculação entre futebol e identidade nacional. Por quê, Marcelo? Porque podemos dizer assim, e aí entra a influência do Hobsbawm, né, que é um grande historiador, que me influenciou muito durante esse processo dessa pesquisa, né? A pesquisa é basicamente, inteiramente baseada, né, nas reflexões do Hobsbawm, que ele vai analisar, sim, também vai criticar, vai ter aspectos críticos, mas ele também vai, através da leitura dele, eu comecei a perceber que essa questão de pegar ali elementos culturais para constituir uma identidade nacional não era algo especificamente do Brasil. A França também tinha feito isso, através, como eu falei, com a Revolução Francesa que eles tiveram. Então, já que a gente tem um particularismo histórico, né, assim, a formação social brasileira é diferente da formação social francesa, como é diferente da formação social inglesa, então a nossa forma de construir essa identidade acabou utilizando o futebol. Claro que sim, vai ter aspectos problemáticos nessa identificação, como, por exemplo, o uso político desse futebol, como foi o caso da ditadura, mas acaba sendo um processo natural, que a gente pode aqui utilizar até um termo, né, um conceito do fato social, do Durkheim, né, acaba sendo até algo natural que toda a sociedade ela vai buscar criar uma identidade nacional. E dentro dessa construção, ela vai pegar elementos culturais que são ali de grande consumo para vincular isso àquela identidade, certo? Então, o futebol acabou
partindo desse processo. Ele já era muito bem consumido no Brasil, já era um esporte popular, né, de implicação popular. Então, o que aconteceu foi unir o útil ao agradável, né? O futebol acabou ali fazendo parte, né, desse desenvolvimento. Itamar, onde nós podemos encontrar o livro? Quanto custa? Como é que está funcionando esse processo da venda do Música em Chuteiras, Itamar? Pronto, o livro ele atualmente está custando R$55 e ele está sendo vendido exclusivamente no site da editora Multifoco. E aqui a editora Multifoco ela tem uma atenção específica com pesquisadores do futebol. Ela tem um selo específico, que é um selo específico para pesquisas envolvendo o futebol. Então, meu livro ele faz parte, ele está dentro desse grande selo. Certo? Então, ele está sendo vendido atualmente apenas no site da editora Multifoco, porém, logo menos, ele vai estar sendo vendido também em outras plataformas, como, por exemplo, Lojas Americanas, Ponto Frio, né? E daqui a pouquinho vai estar uma diversificação maior da sua venda. Maravilha. Como é que as pessoas te encontram pela internet? Você tem perfil no Instagram, né? Tenho, sim. Itamar do Nascimento, né? Tudo junto. Assim que começar a ser a venda, tiver uma venda mais diversificada, como eu falei, Americanas, Ponto Frio, enfim, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, para que as pessoas que tenham interesse possam também ter outras formas, outros meios de poder obter esse produto, esse livro, essa obra. Professor Itamar do Nascimento, muito obrigado pela sua presença aqui no Movimento Cultural. Mais adiante vou trazer esse ano de Copa do Mundo. Se prepare, viu, bicho? Se prepare, viu? Exatamente. Pois é, vamos conversar muito mais. Oi. O livro foi lançado no ano sugestivo. Pois é, o Catar é logo ali. Abração, Itamar. Exatamente. Sucesso. Abraço. Até a próxima, Marcelo. Até a próxima. Professor Itamar do Nascimento, sociólogo, mestre em sociologia, doutorando também na mesma área, e trouxe pra gente as informações, né, importantíssimas sobre esse livro, Música em Chuteiras. É ano de Copa do Mundo, gente. Para você que acompanha Scratch de Ouro, acompanha a Rádio Jornal, gosta dos jingles. Inclusive, vamos rodar tem um jingle aí do nosso futebol, Big, do Scratch de Ouro. Mais adiante, né? Então, mais adiante. A gente vai rodar uma música e depois a gente vem com um jingle aí pra você se ligar que é ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, Copa do Catar, em novembro, daqui a pouquinho. Peguei Big agora de calças curtas, aquele macacão, suspensório, Big de suspensório.